Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 24. Continuando a série de estudos que estamos fazendo nos livros de Salmos. E tendo em mente também tudo que cantamos, o que lemos antes do Salmo 15, tem tudo a ver, tá? Isso tudo é também para render glórias a Deus, obviamente, e também para a gente relembrar tudo que a gente já viu sobre os outros passagens do livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que tu nos permite nos reunir em teu nome para te louvar, te adorar, para aprender da tua palavra. Ensina ao teu povo, Senhor, tira os nossas fraquezas, nossas limitações que possam impedir esse entendimento, o entendimento correto da tua palavra. Tira de nós, Senhor, qualquer distração, que possamos nos centrar aqui nesse momento para te louvar e te adorar. E que esse momento, Senhor, de estudo, que seja um deleite para a nossa alma e também para ti. Que tu recebas isso, Senhor, a congregação do teu povo se reunindo para estudar a tua palavra como louvor e adoração a ti. Cuida da gente, Senhor, nos ensina, tu mesmo, em nome de Jesus, amém. Nós temos visto os salmos e nós já há algum tempo, né? Já venho falando isso há algum tempo, que nós estamos numa série dentro do próprio livro de Salmos, uma série dentro da série, falando sobre o rei. Quem é esse rei? Que a gente sabe que é o próprio Cristo, né? Mas lembrando que a gente já falou de outras vezes, o livro de Salmos, vez por outra, nos seus 150 cânticos, que são cânticos, você vai ter como que pilares aparecendo, coisas aparecendo juntas. Que é um salmo sobre a lei de Deus e um salmo sobre o reinado. A gente viu isso no Salmo 1, que falava sobre a lei de Deus e a diferença entre os povos daquele que medita na lei do Senhor e aqueles que não meditam na lei do Senhor, que são como a palha que o vento dispersa. E vinha o Salmo 2 logo em seguida falando do rei. E nós temos isso também, apareceu já há algum tempo, quando nós vimos o Salmo 19, que era um salmo que falava da lei. Não a lei somente. Quando a gente viu o Salmo 19, nós vimos que ele tratava da revelação e falava tanto da natureza como da própria lei de Deus. Então, por essa casadinha que de vez em quando caminha, a gente já sabia que viria, então, já que falou sobre lei, viria um salmo, então, falando sobre o reinado, que é o Salmo 20. E não foi só no Salmo 20. A gente está, então, essa aqui é a série dentro da série. Do Salmo 20 até o Salmo 24, que é o que nós vamos ver hoje, nós estamos expandindo ainda mais esse conceito do rei. A importância que isso traz para as Escrituras, no contexto revelacional do Velho Testamento, e que, claro, a gente sabe que está apontando para Cristo, isso é grandioso, né? Porque a gente está vendo aqui um povo que esperava o Messias, tendo cada vez mais palavras que aprofundavam o conceito sobre esse Messias. Esse Messias, tanto ele é a própria palavra encarnada, ele é a lei de Deus, por isso que sempre vai aparecer a lei
né, no livro dos Salmos, nessa casadinha que eu estou chamando aqui, né, da lei e do rei, porque João vai dizer isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, a palavra, a lei de Deus, o mandamento do Senhor, né, é o próprio Cristo. E o rei também, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E aí ele começou no Salmo 20 e está indo até o Salmo 24 aqui, expandindo esse conceito do rei. No Salmo 20 nós vimos uma oração feita pelo rei, num contexto muito próprio de ida para a batalha. E aí a gente tinha essa oração e o desejo que o povo tinha de que as orações do rei fossem respondidas, tudo isso. O Salmo 21 é como que esse rei retornando da batalha. Também uma oração agora de gratidão, de louvor, indicando que esse rei teve a sua oração respondida, ele volta vitorioso. Nós tivemos o Salmo 22, que é um salmo muito específico à situação de Cristo na cruz, em dois momentos, né? No primeiro momento nós temos a cruz realmente sendo descrita ali, como se Jesus de fato tivesse escrito esse salmo, vivenciando tudo que sentiu naquele momento de dor. E depois, no final, como que fosse a virada, né? Ele não morre. Aliás, ele morre, mas ele revive. Ele é salvo e ele vence a morte. Isso é o Salmo 22. E nós vimos então o Salmo 23 semana passada, que ele expande ainda mais esse conceito do rei, agora dizendo que esse rei é um bom pastor. Ele cuida do seu povo, ele guia o seu povo, até leva o seu povo, depois de guiá-lo e levá-lo, seja por vales de sombra da morte, ele vai arrumar um lugar de descanso e vai preparar uma mesa na presença dos adversários que os perseguiram durante toda essa caminhada. Então, mostra que veja como o conceito do rei está se expandindo. Um rei que vai para a batalha, um rei que volta da batalha vitorioso. Um rei que morre e vence a morte, está o poder desse rei. Ele se sacrifica pelos seus. Ele é um rei que guia o seu povo. E agora é um Salmo 24, que ele vai falar ainda mais desse rei, só que agora de forma glorificada. Esse salmo é dividido em 3 seções, a gente vai separar eles direitinho, porque a gente vai ver que ele é como que uma conclusão de tudo isso, que a gente viu desde o Salmo 19 até o Salmo 23. Né? A lei e a revelação, né, do Salmo 19, que era a natureza e a própria lei do Senhor, e o conceito do rei, o conceito de rei que guia seu povo, protege seu povo, morre pelo seu povo, vence a morte pelo seu povo, e enfrenta as guerras do seu povo. O Salmo 24 expressa isso tudo nesses poucos versículos, nesses 10 versículos. E as divisões que a gente vê aqui, eles se encontram do versículo 1 ao versículo 2, do versículo 3 ao versículo 6 e do versículo 7 até o final, que é o versículo 10. Veja, eu vou ler, tá? E vocês vão visualizar isso. Porque quando a gente lê, como a gente leu no início, né? Numa passagem só, parece que ele muda de assunto várias vezes e você não pega o que ele está descrevendo. Que situação é essa? Como tinha nos outros salmos de Davi, né? Aqui parece que ele fala de 3 coisas diferentes e, de fato, embora ele esteja falando de 3 coisas diferentes, ele está expandindo o conceito do rei, do Messias. Do versículo 1 ao versículo 2, veja, ele vai falar do Criador. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele fala da criação, ele fala de quem é essa criação, ele diz quem foi que fez. Está falando do Criador. Essa revelação, a natureza, tem a ver também com a forma de revelação que o Senhor deu. Do versículo 3 ao versículo 6, ele vai falar sobre a santidade e a pureza, porque agora ele vai descrever a lei. E quem é que vai cumprir essa lei? Quem pode cumprir essa lei? E aí ele diz, veja como já muda totalmente de assunto depois que ele falou do Criador. Ele vai falar agora da lei. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja que quando ele fala aqui sobre quem pode morar
no monte do Senhor, quem há de permanecer no santo lugar, vou falar um pouquinho disso mais na frente, o que significa isso. Ele fala sobre uma forma de conduta, não é? Quem pode habitar no santo lugar do Senhor? Ele começa a dizer coisas corriqueiras, o que é limpo de mãos, puro de coração, que tem a alma, não entrega a alma à falsidade, são modos de viver. Esses modos de viver têm a ver com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus. Então veja que ele voltou a esse assunto que ele tinha dito lá no capítulo 19, e ao mesmo tempo ele está falando sobre a pureza dessa pessoa que pode habitar nesse santo lugar, de que pode viver. Então, a santidade está exposta aqui. E no versículo 7 ao versículo 10 é a glorificação completa. Porque ele diz, então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Essas são as três divisões, tá? Que a gente vê fácil nos Salmos. A gente tem dos versículos 1 ao versículo 2, falando sobre o Criador, esse rei sendo apresentado a nós como Criador, ele sendo apresentado como Deus Santo, que pode habitar no santo lugar, e ele também sendo recebido na cidade, como sendo glorificado como Rei da Glória. Perceba que até como estrutura de música, já que os salmos são cânticos, né, os hinos, ele é um salmo muito belo, porque você tem perguntas e respostas aqui. Não é? Você tem uma pergunta no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Parece que alguém lançou a pergunta no meio de um coral e o coral responde. Depois ele vai fazer outra pergunta, quem é o Rei da Glória? E o povo responde. Depois ele lança novamente essa mesma pergunta no versículo 10, quem é o Rei da Glória? E eles responderiam. Então, é um belíssimo salmo, e agora a gente vai ver especificamente cada trechinho desse, tá? Primeiro falando sobre a criação, que é do versículo 1 ao versículo 2. E eu vou ler novamente, tá? Eu vou ler novamente porque eu quero que realmente esse salmo fique bem explícito na nossa mente, e já que ele é a conclusão de todos os outros que nós estávamos vindo, desde o capítulo 19, e também porque ele tinha essa função de ser repetido em determinado momento. Veja que eu não estou falando do uso do salmo. Eu vou deixar essa parte um pouquinho mais na frente, tá? Em que momento esse salmo era usado? Do versículo 1 ao versículo 2, a gente tem o Criador sendo apresentado. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Eu vou aqui, e o mundo e os que nele habitam. Ele já mostra que tudo que existe é do Senhor. Eu quero trazer uma imagem para os irmãos que está lá em Levítico, capítulo 19. A gente tem visto Levítico lá na escola dominical, né? E em Levítico tem uma coisa muito interessante. Uma das leis de Levítico. Levítico são as leis que Deus deu para o povo de Israel. Levítico, capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 25, diz nas leis de Deus ao povo de Israel, diz assim: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, se-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será a oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que interessante. Existe uma lei, dentre as leis do Senhor, sobre se plantar uma árvore frutífera. E você planta uma árvore frutífera, você tem uma casa, você quer um pé de manga, você quer um pé de jambo para você comer o jambo, né? Para comer a manga, para você comer o que você quiser. E você fica com raiva se alguém pular dentro da sua casa para pegar a manga, não é verdade? Porque a manga é sua. Daí você pensa, você plantou aquela mangueira, você plantou aquela árvore frutífera, o fruto é meu, ninguém tem direito de pegar. Aqui nas leis, você tem uma lei sobre se plantar uma árvore frutífera, de que você plantava, ela daria frutos no primeiro ano, durante 1 ano, ela dava fruto, ficava no chão o fruto,
ninguém podia pegar. Vinha o segundo ano, ela dava fruto. O fruto amadurecia, caía no chão, apodrecia, ninguém podia pegar. 3 anos assim. E aí vinha o quarto ano. E no quarto ano, você podia recolher. Mas o que você recolhesse, você dava de oferta para o templo. Era consagrado ao Senhor todo esse fruto do quarto ano. Quando você poderia comer? O versículo 25 diz: no quinto ano comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a vossa produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que ele está dizendo é que o fruto não é seu. Você não criou uma mangueira. Você plantou uma mangueira. Deus criou a mangueira, Deus criou a manga, Deus criou a terra, Deus criou você. Não tem nada seu aqui. O que é que diz o versículo 1 do Salmo, que a gente viu? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nada é seu. Nada é seu. Não adianta você botar um cercadinho, você botar grampo em cima do seu muro, você fazer o que for, botar uma plaquinha, não pegue a manga, não pode fazer nada. O fruto não é seu, é do Senhor. E a gente tem que agradecer. Porque a gente sabe disso. Mas às vezes a gente age de outra forma, né? Mas nós agradecemos o alimento por quê? Se a gente trabalha, e se a gente recebe, e a gente compra, e a gente faz a comida, mas mesmo assim a gente agradece. Porque a gente sabe que não é do nosso trabalho, não foi de nossa escolha, não foi de nada disso. Foi o Senhor que nos manteve, o Senhor que nos deu a força, o Senhor que permitiu que tudo isso acontecesse. Por isso, é correto e é muito salutar que a gente sempre agradeça o alimento. Por todas as coisas que o Senhor nos dá. Porque, de fato, tudo Ele nos dá. Absolutamente tudo. Até o que você não cultivou, o que você não plantou, o que alguém teve que fazer por você. Né? É assim que são as coisas. E essa lei está aqui em Levítico exatamente por esse motivo. O povo deveria esperar para eles saberem: não é meu, é do Senhor. E eu esperei todo esse tempo para obedecer à lei de Deus, embora eu não compreendesse, porque eu tenho que passar 4 anos e o fruto se apodrecendo ali. E agora eu vou ter que passar mais um ano, só no quinto ano. É para eles entenderem realmente que da terra é do Senhor, tudo pertence a Ele, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É disso que o Salmo está falando. Veja como a gente sabe, mas quando a gente tem uma lei específica para isso, isso nos chama mais atenção. Né? O quanto eu devo ser grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu visto, pela força, pela saúde, por tudo que o Senhor dá nessa terra. Porque tudo é dele. Eu sou dele. Nós somos dele. E até quem não serve ao Senhor, não o cultua, não o crê, só vive porque ele permite. Ele fez nascer. Ele fez as coisas serem assim. E ele os mantém. Por isso, o Salmo já começa expressando que tudo é do Senhor, a propriedade é inteiramente dele. E agora ele vai lembrar da criação. Por que tudo é dele? Porque ele criou todas essas coisas. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Ele lembra a criação em Gênesis, no capítulo 1, que no capítulo 1, no versículo 2 de Gênesis, nós vemos isso justamente. A terra, porém, ela estava sem forma e vazia, havia trevas por face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas estavam lá, antes das coisas serem formadas, como Deus criou. E tudo que Deus vai fazer depois é dar lugar, separação a essas águas. Quando chega lá no versículo 9 e versículo 10, ele diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Perceba então que Deus, o texto, né, o salmista Davi aqui, ele evoca a criação, como Deus criou, e Deus criou dando lugar às coisas, até as coisas que não foram criadas naquele momento, que já existiam anteriormente, como a água, e ele fez separação. E tudo que existe, então, de terra em onde os humanos podem viver, é porque Deus colocou a água para baixo. E aí nós podemos viver aqui também. Tudo é dele
e a ele pertence tudo, porque ele criou e ele domina todas as coisas. A água aqui também traz uma linguagem, uma figura, certo? A água ela tem também uma figura de linguagem, ela tem uma representação. A representação da água, tanto nas profecias como nas poesias aqui hebraicas, elas têm um sentido de coisas turbulentas, coisas que são sem controle, principalmente quando você trata de humanos, tá? Porque eles vivem num mundo onde eles não conhecem o que tem depois dos oceanos. A água não se controla, os oceanos, os mares não se controlam. Quando muitas vezes nos profetas e nos salmos se fala da água, dos mares como sendo uma coisa desconhecida, exércitos, povos que não se conhecem. Então a água também traz esse sentido de ameaça, sabe? Então quando ele coloca, tanto colocando, lembrando da criação, que Deus criou todas as coisas, e quando ele faz traz essa imagem da água, ela sendo dividida, diz que Deus tem controle sobre as coisas que os homens não têm controle. As coisas que os seres humanos temem, as turbulências, o desconhecido, os monstros marinhos, como outras passagens vão dizer, aquilo que o homem não tem qualquer controle, só tem o que temer, Deus pode controlar. Deus divide, Deus coloca cada coisa em seu lugar. Tem também, então, esse sentimento. E aqui ele apresenta esse rei, esse Messias, que ele está ampliando o nosso entendimento sobre quem ele é, como ele tendo o papel também de criador. Ele estava lá. Ele fez essa separação das águas, daquilo que eu desconheço. Ele tem poder para isso. E ele realmente fez, e dele é tudo, porque ele criou. E então ele vem para o próximo assunto. Ele vai falar, então, da lei, no sentido de trazer a santidade. Quem é que subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Lembre que isso aqui é muito, muito parecido com o que a gente viu no capítulo 15, que a gente leu no início do culto, né? Que diz exatamente isso. Quem é que vai subir no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Em Salmo 15 diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O sentido é o mesmo, tá? É o sentido de que quem é que pode chegar à morada de Deus. Aqui, quando ele diz o monte do Senhor, ele está falando realmente do monte onde estava a arca, né? E o santo lugar, de fato, onde Deus estabeleceu como sendo a sua morada. Quem é que pode ir ao encontro de Deus na casa de Deus? Quem é que pode não só chegar até lá, porque o caminho é difícil, chegar lá e permanecer lá? Quem pode permanecer no santo lugar do Senhor? Veja, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi sabe que existe dentro do povo de Israel, uma tribo específica. Dentro da tribo existe uma linhagem específica, que é a linhagem de Arão, que tem essa propriedade de trabalhar na casa de Deus. Os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eles não moram lá, mas eles trabalham lá. A função deles é lá. Mas por que Davi, então, levanta essa pergunta? Se existe realmente alguém que é qualificado pelo próprio Deus para que possa trabalhar ali. Davi não está falando simplesmente deles, tá? Davi está falando de alguém que realmente pode viver na casa de Deus, em comunhão com Deus, ser família de Deus. É o santo lugar no sentido de pureza, porque veja, mesmo que houvesse os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, havia uma preparação grande para que eles pudessem fazer o que eles faziam. Mas quem é que pode não ter que ficar se preparando? Então, a própria preparação deles mostrava que eles não deveriam estar ali, por conta da santidade do Senhor. E tal era assim que eles poderiam ser fulminados se eles entrassem de maneira impura, como foram, não é? Nadab e Abiú, quando levaram o fogo estranho. Eles foram fulminados justamente por isso, porque não estavam do jeito que deveriam estar. Então, isso mostra que eles não deveriam estar ali. Mas quem é que pode chegar lá? Quem é que pode habitar? Então ele vai agora citar uma lista de pessoas, dessa pessoa que pode chegar lá e pode habitar com o Senhor. Como é que essa pessoa é? Ela é limpa de mãos, versículo 4, e pura de coração.
ela não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Essa pessoa obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Assim tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face dos Deus de Jacó. Então perceba que ele fala aqui de um proceder fiel ao Senhor. É um proceder, um modo de viver que agrada a Deus. É só assim que alguém pode se chegar a Deus e que pode habitar na casa do Senhor. Por isso essa passagem ela vai falar sobre a lei, porque é uma forma de que agrada a Deus. E quem é que pode agradar a Deus? O Senhor diz: quem me ama obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Então, existe uma lei que precisa ser cumprida para que você seja puro, você seja santo. E quem assim procede, de fato, pode habitar com Deus, pode viver na casa de Deus, porque Deus é santo, santo, santo e não pode haver impiedade e pecado junto dele. Por isso nós não nos podemos chegar a ele. E, de fato, nenhum ser humano pode. Porque a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Tiago 2, capítulo 2, versículo 10, diz assim, com relação a isso ainda: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos da lei. Ou seja, por mais que nós fôssemos bem criteriosos, né? E não vou errar aqui, não vou falhar aqui, vou tentar viver de forma digna realmente, para não pecar, para agradar a Deus, cumprir todos os mandamentos da lei, fazer tudo do jeito que Deus mandou exatamente. Se nós caíssemos em um pontinho, o que esse texto de Tiago está dizendo é que nós cairíamos nele todo, em todo ele. O pastor Adalto usa uma figura de linguagem que eu acho muito legal, que é sobre uma corrente, né, que tem os elos. E se você não precisa você romper 10 elos, né, como se cada elo fosse uma lei, uma parte da lei. Não precisa você romper 10 para você quebrar a conexão, basta você quebrar um. Quebrou um, você quebrou tudo, né? É assim que é também. Então, para nós não tem jeito. Não tem jeito para nenhum ser humano agir aqui, certo? Agir dessa maneira, ser limpo de mãos, ser puro de coração. Quem é que pode ser puro de coração? Vendo como Jesus disse, se você odiar o seu irmão no coração, você já o matou. Se você cobiçar em seu coração, você já adulterou. Tantas outras coisas do seu próprio coração. Não entrega a falsidade, nem jura dolosamente. Em outras traduções, isso vai ser colocado como sendo a idolatria, como que jura a outros deuses. E outras traduções ainda vão levar como sendo aqueles que se entregam à vaidade. Como que a vaidade e a idolatria têm o mesmo valor de jurar dolosamente, ou seja, é você colocar a sua confiança naquilo que não deveria colocar. Deus. Você colocar a sua confiança seja em si, seja nos ídolos. Se você colocou em si ou se você colocou nos ídolos, não importa, você tirou de Deus. Isso tudo seria o jurar dolosamente. É você colocar a sua confiança não sendo em Deus. Isso então já seria pecado. Então, não tem como a gente habitar na casa do Senhor. Não tem como a gente viver no seu santo lugar. Mas Cristo pode. Cristo disse que não veio revogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Está lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Eu vou ler. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para a cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Cristo diz isso, porque a mensagem de Cristo era diferente do que como se interpretava naquela época, né? Jesus diz que a lei, ela é de fato de Deus. A lei não precisa ser abolida. A lei foi dada pelo Senhor e ela precisa ser seguida. Porém, Cristo diz também que, outras passagens vão dizer que ninguém é capaz de cumprir. Quando Cristo coloca, e é também em Mateus 5, no Sermão do Monte,
que os pecados do coração são tão válidos quanto os pecados de exercer, fazer, ou algum ato, ou alguma palavra que se diz, ele está dizendo que todos os pecados contam para Deus, inclusive aqueles que você tem simplesmente na sua própria mente. O seu desejo interno, ele é contado para Deus. E por isso nós estamos perdidos. Cristo então diz que toda a lei é perfeita e ela vai ser cumprida até o final dos tempos. Nada vai ser revogado, vai ser exatamente como está lá. E seremos julgados, sim, pela lei do Senhor, pela quebra da lei, por todas as vezes que nós falhamos. Porém, pela graça do Senhor, o Salmo 24, ele também expressa o que é colocado a nosso respeito, aqueles que se achegam a esse Cristo, aquele cumpridor da lei. Porque Cristo de fato cumpriu tudo. Ele, pelos seus próprios méritos, ele é aquele que habita na casa do Senhor. Porque ele é santo. Foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. E ele, por ele não ter pecado, ele pode sim, ele é aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entregou a sua alma à falsidade, não jurou dolosamente. Ele obteve do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Cristo é aquele que se apresenta nesse momento e diz: eu cumpri a lei. Por isso, Colossenses 2, que é o texto que o cântico que nós cantamos, Jesus riscou a cédula que era contra nós, ele se baseia exatamente nisso, em dizer que Cristo, o escrito de dívida que nós tínhamos porque nós não cumprimos a lei, Cristo corta e prega na cruz e diz: foi pago o preço. Eu paguei o preço por essa pessoa. Deixa eu ler esse texto. Colossenses 2 do versículo 11 ao versículo 15. Nele também fostes circuncidados. Veja que quando ele fala de circuncisão, ele está falando da lei. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele fala aqui então de uma unidade que existe daqueles que creem em Cristo, na morte e na ressurreição. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Os nossos. Paulo se inclui. Né? Todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, veja, a lei, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Veja então que aqui há uma lembrança de que aqueles que estão alicerçados em Cristo, creem em Cristo, eles estão unidos com Cristo, tanto em sua morte como em sua ressurreição. E por isso, assim como Cristo pode habitar com Deus, os crentes nele podem também habitar com Deus. São parte desse reino que ele estabeleceu. Quem é que pode subir ao monte do Senhor? Eu e você, por nossos próprios méritos, nós não podemos. Mas unidos a Cristo, sim. E tal é essa união que Cristo ora por isso, para que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Essa é a unidade. Que ele é o cabeça e nós somos o corpo. De um único corpo. Se ele vai, vamos com ele, estamos unidos com ele. Não porque nós fizemos algo, não porque nós merecemos algo, mas ele merece. Por isso que tudo que ele conquistou no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição, nós também herdamos. Ele herdou e nós somos co-herdeiros com ele de todas as coisas que ele conquistou e não que nós conquistamos. E aí o Salmo 24 também diz isso, que tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a fé do Deus de Jacó. E é muito interessante ele falar do Deus de Jacó. Oi? A face? Eu disse o quê? O pé?
Não, a face. Dá dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja, a intimidade. É muito interessante ele falar Deus de Jacó, não é? Ele fala normalmente Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Deus de Israel, é o povo de Israel. Por que Deus de Jacó? Não é aleatório, meus irmãos. Nada do que está aqui na palavra de Deus, ele joga ao acaso, tá? Tudo é bem pensado. Jacó é o enganador. É aquele que experimentou, né, provou ao Senhor, lutou com Deus. É aquele que, na sua vida, com trancos e barrancos, ele foi conhecendo ao Senhor e buscou ao Senhor, até que Deus fez uma aliança com ele e mudou o nome dele. Aqui o nome que está representado não é Deus de Israel, o príncipe de Deus. E veja, ele está falando do rei, porque ele não usou Israel, o príncipe de Deus. Ele usou Jacó, aquele que não merecia, mas obteve. É graça. Aqueles que estão alicerçados em Cristo, que creem no Senhor, que vivem com Ele, essa é a geração que busca ao Senhor e busca a semelhança de Jacó. Com toda a sua pecaminosidade, com todos os seus problemas, com toda a sua dificuldade de se permanecer fiel, enganando, mentindo, forjando, mas ainda assim que quis o Senhor. E diz, Senhor, eu vou para lá, mas se o Senhor me fizer voltar, o Senhor será meu Deus e tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho eu te darei o dízimo. E ele vai e volta. Ele fez uma aliança com Deus. Esse é o Deus de Jacó. E esse Jacó, ele encontrou graça e teve sua vida modificada. E assim ele é da geração dos que buscam a Deus. Graça aqui. Alguém que não merecia, mas que teve, como nós. Aqueles que agora estão em Deus, em Cristo, unidos com Ele, na morte, na sua ressurreição, e não vivem mais de conformidade como viviam antes. Vivem em novidade de vida, porque nossa vida agora está pautada da forma como Cristo requer que nós vivamos. E por isso nós não pecamos mais, não vivemos na prática do pecado. Aqui então, ele fecha sobre o assunto sobre a lei. Ele vai falar agora sobre a glorificação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Veja aqui que o que é esse levantar ou porta as vossas cabeças, né? Tem duas interpretações, tá? Uma mais literal e uma metafórica. A metafórica é como se ele estivesse personificando uma porta. Uma porta não tem cabeça, né? Mas ele personifica a porta como que, porta, preste atenção, enxergue quem é que está vindo, né? Ou pode ser no sentido mais não tão figurativo, mas trazendo como que em cima dos portões, né, dos muros, estão pessoas e as pessoas devem levantar as cabeças para ver quem está chegando. Seja um sentido ou seja outro, não muda, na verdade, o que está sendo colocado. O que está sendo colocado é que presta atenção em quem está vindo e quem vem. Quem está chegando é o Rei da Glória. E perceba que ele acabou de dizer que é alguém que cumpriu toda a lei. É aquele que, pelos merecimentos próprios, pode habitar na casa de Deus. Tanto pode chegar lá no monte do Senhor, como pode permanecer no santo lugar. Então essa pessoa é Cristo, ela está vindo. Ele diz, preste atenção, levantai portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, ou seja, abram suas portas. É como que... Lembram, vocês já assistiram Aladdin? Da Disney, né? Que tem toda... tem toda aquele levante quando o Aladdin vem chegando, né? Com o gênio, toda aquela... O povo tocando, os bichos lá que ele bota... Aquela turba, né? Que vem chegando. É isso, né? Veja quem está vindo. É o Rei da Glória, ele está vindo. Ele volta vitorioso, ele vem habitar na casa do Senhor com grande majestade. Então, abram-se os portões para esse rei que vai chegar. É isso que ele está mostrando. E aí, então,
Perceba a figura, certo? Desses portões grandes e imensos, que é o portão, a gente já sabe que ele não está falando do tabernáculo feito de tenda, de panos, ele está falando da cidade celestial, a morada do Senhor, Jesus chegando na morada celestial. Então imagine portões todos majestosos, anjos, querubins, o que você quiser pensar aí, e as portas se abrindo, abram-se as portas que Jesus está chegando. E aí alguém pergunta, né? Levantai a porta para que entre o Rei da Glória. Um arauto diz, né? E alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? E eles respondem, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E aí novamente vai se dizer, abra-se, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E novamente se responde, se pergunta, quem é o Rei da Glória? Eles dizem, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Agora eu vou falar sobre o uso desse salmo. Esse salmo, os comentaristas acreditam que esse salmo ele foi um salmo que foi escrito por Davi na ocasião do transporte da Arca da Aliança. Quando ele consegue trazer a Arca da Aliança para colocar, então, no templo, deu errado da primeira vez, da segunda vez, em que ele, cada passo que se dava a tantos passos, né? A cada 7 passos, no 7º passo ele sacrificava, e ele dançou ali e tudo mais. Ali ele compôs também esse salmo. Esse salmo era cantado, então, quando a arca entrava no templo, certo? E perceba, tudo isso sendo cantado, e a arca representa a presença de Deus. Veja que belo tudo isso dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, se abram os portões, porque Deus está entrando no santo lugar. Depois da construção do templo, existiam alguns salmos que eles eram recitados e cantados no templo diariamente. Na segunda-feira era o Salmo 48, na terça-feira o Salmo 82, na quarta-feira o Salmo 94, na quinta-feira o Salmo 81, na sexta-feira o Salmo 93, no sábado o Salmo 92 e no domingo era o Salmo 24. Depois os irmãos podem até fazer esse exercício, cada dia da semana ler um salmo e veja o que ele traz para você todo dia. Depois da construção do templo, era cantado assim, diariamente era cantado um salmo. E o salmo para o domingo era o Salmo 24. Isso traz uma grande importância para a gente, porque Jesus ele vai entrar na cidade de Jerusalém, quando ele entra e o povo está com ramos, né? E cantam Hosana nas maiores alturas, ele entra no que a gente conhece como Domingo de Ramos, né? O domingo anterior à Páscoa, ao domingo da ressurreição. E então veja que quando Jesus entra na cidade e o povo está aclamando com ramos e dizendo Hosana nas maiores alturas e cantando a ele, no templo está se recitando esse salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então esse salmo, não só figurativamente, e claro, espiritualmente, ele traz todo esse significado de que é Cristo que está falando. Mas com Cristo aconteceu, enquanto ele chegava na cidade e a multidão o aclamava, no templo se cantava esse salmo. O Rei da Glória está chegando na cidade. Então acontece depois toda a história de Cristo nesse momento. Então esse salmo ele também tem essa figura para a gente. Alguns comentaristas ainda eles vão dizer que a repetição desse salmo, porque você percebeu que por 2 vezes é dito, né? Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele fala isso tanto no Salmo 7, versículo 8, como no Salmo 9, tanto no versículo 7 e 8, como no versículo 9 e 10. Né? E alguns comentaristas vão dizer que esse está se referindo, por que 2 vezes? Bastava uma, né? Por que 2 vezes? Porque é como que ele estivesse falando da entrada de Cristo no céu, quando ele morreu, ressurgiu e foi assunto aos céus. Então, é essa a primeira entrada dele nos céus.
E a segunda vez, a partir do versículo 9, seria como ele agora vindo à terra. E se é assim, meus irmãos, se de fato esses comentaristas estão certos, isso traz uma coisa grandiosa para a gente e o texto nos mostra que é muito forte. Porque a primeira vez que se pergunta quem é o Rei da Glória, a resposta é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ou seja, é aquele que foi, aquele que é forte, que é poderoso, que venceu, que batalhou e ganhou. Ele foi sozinho e voltou sozinho. Ele venceu. Mas veja agora a segunda vez que se pergunta quem é o Rei da Glória. E agora seria a volta dele, a volta que a gente anseia, que a gente espera. Ele não vem mais sozinho. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aquele que foi, assumiu todas as coisas, venceu todas as coisas, entrou puro no céu, pôde habitar no Senhor de forma plena, digna, dizendo: eu cumpri. Os portões se abrem e ele entra, então ele é glorificado nas alturas. No próprio céu o recebe. E na sua segunda vinda, que é a que a gente tanto espera, ele vem a glória com todo o poder e todo o seu exército, ele vem agora em majestade. Não mais numa manjedoura, num cantinho esquecido do mundo, mas agora vindo em glória e todo olho o verá, com seu grande exército e tomando conta de tudo que é seu por direito, toda a criação, depois de cumprir todas as coisas. Esse salmo então nos mostra Cristo em toda a sua forma. Ele como Criador, no início de todas as coisas, estava lá. Ele como o mantenedor de todo o seu povo, aquele que capacita o seu povo, aquele que o povo pode se unir a ele para que possa ter vida e poder habitar com Deus. E aquele que tanto venceu como vai voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar tudo que é seu por direito. Esse Deus é que nós servimos, em quem nós confiamos e que nós depositamos a nossa fé. Isso não pode jamais passar desapercebido de nossa mente. Nós não podemos esquecer disso. Que tudo que o Senhor vivenciou e que Ele nos promete, e o que essa palavra nos garante que Ele tem reservado para nós, deve nos fortalecer cada dia mais em tudo que nós vivenciarmos. E deve nos trazer também um sentimento de gratidão imenso, que nos leva a louvar e glorificar a Ele por todo o seu poder, toda a sua graça e toda a sua majestade. Porque tudo é dele e Ele me dá. Porque eu não mereço, porque eu peco, mas com Ele encontro graça. E quando Ele volta, eu unido com Ele, posso habitar com o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ter fé cada vez mais nesse Deus.